E um bom dia também especial para o Rio de Janeiro, que em pleno rescaldo da tragédia, do dilúvio, da tempestade da noite de anteontem, ainda esta manhã colhe informações neste momento de uma outra tragédia, um incêndio no centro de treinamento do Flamengo no Rio de Janeiro, conhecido como Ninho do Urubu, até agora com 10 mortes confirmadas e 3 feridos. O Eduardo Frumento, nosso companheiro no Rio de Janeiro, tem as informações. Frumento, aliás, bom dia para o Megali, bom dia para a Joana Treptow, para o Mauro Soares, Bernardo Ramos no Café com Jornal e a Patrícia Rocha no Band News TV. Estamos aqui, Megali e Joana, já com o Eduardo Frumento do Rio de Janeiro, com detalhes de um incêndio com 10 mortos no centro de treinamento do Flamengo no Rio de Janeiro. Vamos lá, toca o barco, Frumento. Bom dia, Boechat. Pois é, esse incêndio que aconteceu então no centro de treinamentos do Flamengo ali, com 10 mortos confirmados e 3 feridos que foram levados para hospitais da região. O Corpo de Bombeiros foi acionado no fim da madrugada de hoje para um incêndio que acontecia no centro de treinamento. Quando chegou lá, conseguiu rapidamente controlar as chamas. Às 7h20 da manhã, o Corpo de Bombeiros já tinha controlado as chamas, mas nessa contagem inicial aí já confirmou então a morte de 10 pessoas. Esse centro de treinamento, para a gente entender, ele fica no bairro de Vargem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, e ele foi inaugurado, o primeiro módulo desse centro de treinamentos, destinado exclusivamente aí para as categorias de base, foi inaugurado em 2016. Uma segunda etapa, uma expansão desse centro de treinamentos, foi inaugurado no ano passado, em novembro do ano passado, para abrigar aí as estruturas do time profissional do Flamengo. O Corpo de Bombeiros ainda está no local, tem equipes ali do Corpo de Bombeiros para fazer todo um trabalho de rescaldo e também para já começar uma apuração sobre o que teria iniciado esse incêndio. O Corpo de Bombeiros ainda não tem informações oficiais e confirmadas sobre o que provocou esse incêndio. Pelas imagens que a gente consegue ter aqui, a gente não vê muitos resquícios, né? A gente não vê, por exemplo, telhado caído, nada disso. A gente tem só uma área destruída dentro desse módulo que foi atingido pelo incêndio e equipes, então, dos bombeiros já atuando, continuam atuando ali naquela região. Neste momento, o Café com o Jornal mostra imagens. Se você sintonizar agora a TV Bandeirantes, o Band News TV, você terá as imagens do centro de treinamento do Ninho do Urubu. Vocês vão ver que é um prédio moderno. Esta não foi a estrutura que aparece na imagem atingida, são estruturas onde provavelmente eram os alojamentos, são estruturas... A confirmação já, tá? A confirmação de que foi nos alojamentos. Isso. Realmente, e a idade das vítimas confirmadas aí pelo quartel dos bombeiros. Eram jovens de 14 a 17 anos que estavam hospedados no centro de treinamentos, que fazem parte aí da categoria de bases do Flamengo. É de arrepiar essa notícia, infelizmente. Nós estamos vendo as imagens aqui, minha gente, também nas redes sociais, enfim, é possível ver as imagens da área atingida. Pelo que eu estou vendo aqui, eram alojamentos com um telhado que não me parece uma coisa como um amianto ou algo assim, esse tipo de telha, não sei, metálica, né? Metálica, né? Não é um prédio, um prédio, uma construção baixa, uma área física até relativamente pequena em relação ao conjunto do complexo. O que está me chamando a atenção, Frumento, é o elevado número de mortos, maior que o de feridos, indicando que e atingindo jovens atletas num prédio baixo, algo tem que ter acontecido, algo tem que ter surpreendido de forma muito rápida as vítimas, ou entorpecido a fumaça, alguma coisa tóxica, porque incêndios com esse tipo de vítimas, com essa quantidade de vítimas, com esse perfil de vítimas em estruturas baixas como essa, planas, não é comum.
não produzir esse tipo de morte. Quando acontecem incêndios em hospitais, quando acontecem incêndios em estruturas com grande concentração de material inflamável, de rápida combustão, barracões de escola de samba, enfim, fábricas de material plástico, esse tipo de coisa, você entende que a propagação vertiginosa, violenta do incêndio e poucas áreas de fuga ou pessoas com dificuldades de fuga possam produzir um número de vítimas tão significativo, mas é impressionante que algo assim tenha produzido 10 mortes. Vamos aguardar aí alguma informação do Corpo de Bombeiros. Fico imaginando que possa ter havido a explosão de um botijão ou talvez desprendimento de fumaça tóxica que não sei, fez esses pobres meninos jovens de 14 a que idade? 14 a 17 anos. De 14 a 17 anos. Coisa impressionante. Vamos aguardar por informações do Rio de Janeiro, toda a nossa equipe também acompanhando por lá ainda o rescaldo, né, da noite trágica de anteontem para ontem, com chuvas muito violentas, ventos de até 110 km por hora, 6 mortes no Rio de Janeiro, a cidade muito castigada pelos temporais, pela ventania, e agora, nesta manhã de temperatura estável, tempo seco, uma notícia trágica como essa da cidade maravilhosa. Nossa equipe no Rio volta com informações a qualquer momento. Frumento, importante tentarmos ouvir alguém da equipe dos bombeiros para entender a dinâmica disso aí. O que aconteceu? Como é possível que 10 meninos tenham morrido num incêndio num prédio baixo, como repetimos aqui, o Barão, jovens, atletas, ou seja, gente com condições de correr, de pular, um prédio de 2 andares, que isso, 10 mortos, é um número maior do que de feridos, são 3 feridos, normalmente em sinistros e tal, você tem mais, claro, alguns não, mas você costuma ter mais feridos e tal do que mortos, 10 mortos e 3 feridos, repetindo, no Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo no Rio de Janeiro, jovens de 14 a 17 anos, os detalhes ao longo da programação com a nossa equipe no Rio de Janeiro. Obrigado, Frumento. Bom, minha gente, só para fazer aqui uma rápida abordagem dos temas que estão ainda dominando o noticiário e tal, já desde ontem, anteontem, estou lendo muitas notícias de que o Congresso está preocupado porque tem dois projetos importantes, 2 discussões importantes colocadas ali, e eles acham que não pode conduzir as 2 coisas paralelamente, a saber, a reforma da Previdência e o tal pacote de medidas anticrime, anticorrupção do ministro Sérgio Moro. Eu sou um idiota, confesso, eu sou um analfabeto no entendimento dos meandros da política, do Congresso, das relações do Executivo com o Legislativo. Essa gente se coloca diante da sociedade como sendo assim parte de um ambiente onde há uma ciência muito específica, sabe, impenetrável aos mortais, inacessível aos idiotas como eu, que somos provavelmente a grande maioria dessa sociedade que paga para manter esse Congresso 10 bilhões de reais por ano. 10 bilhões de reais por ano é o que custa aquela estrutura de homens e mulheres legisladores eleitos pela população. É o Congresso proporcionalmente mais caro do mundo, com as assessorias por gabinete mais numerosas do mundo. Ontem estava vendo que as disputas pelos postos nas mesas da Câmara e do Senado, referia-se essa notícia ao Senado especificamente, é muito acirrada entre suas excelências, não porque eles tenham projetos para implementar, cuidando do patrimônio, ou cuidando da frota de veículos, ou cuidando do plano de saúde, não, é porque além do dinheiro que transita por cada uma dessas áreas que cada membro da mesa controla uma vez empossado, eles como membros da mesa parece que têm o direito de nomear 20 assessores de confiança cada um. Então vejam que não é apenas um Congresso que tem uma despesa de 10 bilhões de reais por ano, porque
esteja cuidando de questões executivas, de obras, de coisa, não. É para manter gente, única e exclusivamente para manter gente e coisas que essa gente utiliza. Papel higiênico, água, sabonete, cafezinho, automóvel, gasolina, telefone, correspondência, tá certo? Computador, internet e tal. Então, como é possível que um antro chamado Congresso Nacional, em que nós temos são quase 600 titulares entre deputados e senadores, cada um deles com algumas dezenas de aspones, de afiliados e de servidores estáveis em seus gabinetes, mais uma estrutura permanente de assessorias permanentes, da estrutura própria, do organograma do Congresso e tal. Como é possível que esses caras, colocados diante de 2 projetos, digam que não podem tratá-los simultaneamente? É um negócio impressionante. O que impede que o Congresso... E eu não estou nem dizendo que devam aprovar a reforma da Previdência, ou devam aprovar o pacote do Moro, ou reprovar. Não estou nem entrando no mérito. A discussão há 48 horas no debate político nacional é se o Congresso pode tratar simultaneamente de 2 projetos que, aprovados ou reprovados, são projetos fundamentais para a discussão coletiva. Um é um projeto no qual o Estado alega depender de uma decisão para organizar as contas públicas, que é a reforma da Previdência. Outro é um projeto que trata de anseios da sociedade, se não de concretizá-los, pelo menos de discuti-los objetivamente para chegar a uma conclusão sobre seus temas, sobre seus itens, que é o projeto do combate ao crime e à corrupção do Sérgio Moro. Qual é a dificuldade? Qual é a dificuldade dessas matilhas parlamentares, à esquerda, à direita e ao centro, de cumprirem expedientes de segunda a sexta-feira, eventualmente até com uns plantõezinhos no fim de semana, para tratar simultaneamente dessas 2 porcarias? Qual é o problema? Não podemos porque são projetos. Mas tem 600 malandros aí, 600 senhores e senhoras, que gastam 10 bilhões de reais por ano e que cada um tem 30, 25, 48, 33 assessores, fora a estrutura fixa das 2 casas, e não pode discutir 2 projetos? Eu entendo que você não possa bater pênalti e cabecear pro gol, tá certo? Assoviar e mastigar ao mesmo tempo, tá bom. Agora não pode discutir 2 projetos com essa galera de ociosos trabalhando 2 dias por semana, não pode mesmo. Coçando o sacrossanto, não pode mesmo. Agora, levando a sério aquilo que justifica a grana que vocês gastam, dá para discutir 30 projetos ao mesmo tempo. Parar com essa palhaçada. Os jornais, porque agora as lideranças, aí o ministro não sei o quê, aí o outro não sei o quê, o deputado, o líder do partido. Que é isso? Isso é assumir a vagabundagem como padrão, a ociosidade como padrão. É brincadeira, viu? É brincadeira. A discussão agora é se eles podem trabalhar feito qualquer trabalhador ou não. E pelo visto, não. Bom, nós voltamos ao Rio de Janeiro. Nós temos um ouvinte que está em frente ao centro de treinamento do Flamengo, o Ninho do Urubu, onde um incêndio nos alojamentos matou 10 meninos, 10 rapazes da base do time, rapazes entre 14 e 17 anos. É o Saulo Falconeri. Fala, Saulo, bom dia para você. O que você vê por aí, Saulo? Bom dia, Boechat. Primeiramente, queria destacar que, mais uma vez, a Band News é a primeira a chegar no ar, graças ao contato íntimo que tem entre os ouvintes, o Boechat, o Rodolfo, que é amigo meu, etc. e tal. Depois chegou a Record, agora chegou a Globo. Mas a primeira a chegar no ar foi a Band News aqui, através de mim. Boechat, eu passei aqui às 10 para as 6 da manhã, não vi movimentação nenhuma de bombeiro, nem de nada. Não tem nenhuma fumaça negra no céu, nenhum cheiro de queimada aqui da porta do Ninho do Urubu. Troquei informações com a repórter Monique Bittencourt, da Record. Eu repassei as informações através do que eu ouvi de vocês para ela, que ela nem sabia que tinham 10 mortos. E é impressionante que uma estrutura desse tamanho, com esse custo bilionário, tenha 10 mortos. Agora, o Falconeri, você
pelo que você viu, há sinais aí de algum tipo de evento que possa ter surpreendido tal número de vítimas, como por exemplo algum sinal de explosão de alguma coisa em cozinha? Nenhum sinal, nenhuma fumaça negra, você chegou a conversar com algum bombeiro, alguém que está envolvido aí no rescaldo para saber? Eu consegui conversar com o segurança que me falou que está sendo filtrada demais a entrada das pessoas aqui dentro. E ele chegou a dizer algo que possa ter indicado a natureza do fenômeno? Porque também as imagens que a Band News FM e a TV Bandeirantes estão exibindo agora aéreas na TV, mostram que o conjunto da estrutura está, no seu conjunto, razoavelmente preservada. A área atingida objetivamente, ou não teve um grau de destruição, por exemplo, que tenha... O teto não caiu inteiramente. É um teto com um tipo de material que me parece ser mais leve, inclusive. Não está dando para enxergar aqui, não sei se é um tipo de telha especial, é alguma coisa clara. Mas não há indicação de uma explosão. É um prédio baixo, onde um jovem pode tranquilamente pular pela janela, mesmo. Não está dando para se entender. Destruição isso. Parcial, né? Muito limitado. Muitos ouvintes falam intoxicação. É isso que eu estou dizendo. Deve ter havido alguma coisa que fez com que o incêndio que liberou fumaça tóxica, não sei, vou pedir inclusive ao pessoal da televisão que está monitorando o helicóptero, a imagem que eles estão mostrando agora é um conjunto de pequenas unidades, pequenos alojamentos. É isso mesmo, eu pensei que era mais ampla a área do incêndio, mas não. Olha aí, as imagens agora em close mostram já material que foi retirado de dentro dos escombros para o lado de fora, acho que são restos de cama, um material... Não dá para entender isso, não dá para entender. Bom, vou agradecer ao Saulo Falconeri, que deu o primeiro... Oi, diga. O que me causa muita estranheza é que, como eu te falei, passei aqui às 10 para as 6 da manhã, não há nenhuma fumaça negra, nenhum cheiro. Eu estou aqui na porta do ninho, não há nenhum cheiro, não há nada que indique incêndio. Se você passar aqui pela porta, pela estrada de Bandeirantes, não há nada, rigorosamente nada que indique incêndio. Mas pelas imagens aqui, Falconeri, de fato o teto está preservado, não ruiu. Você poderia dizer o incêndio desabou o teto sobre as pessoas e matou. Você poderia dizer houve uma explosão repentina, matou. Você poderia dizer, o que resta checar, houve liberação de gás, de fumaça tóxica, neutralizou a fuga, matou por asfixia e tal. Não sentiram, estavam dormindo. Estavam dormindo. Mas é muito estranho, é uma área pequena, gente, de um prédio baixo. Repito aqui, o tipo de telha é uma telha, não vou dizer que é amianto, porque acho que está proibido o uso do amianto, mas é algo, lembra aquelas telhas de amianto? É esse tipo aí. Impressionante. O nosso ouvinte Saulo Falconeri, que deu o primeiro alerta sobre essa tragédia, a Band News FM no Rio de Janeiro, desde a madrugada trazendo essas notícias, volta aí a nos informar, caso consiga alguma coisa, é o nosso ouvinte repórter. Obrigado, Falconeri. Um abraço para você e bom dia. Tchau. Obrigado. Bom dia. É isso, vamos lá.